tarde e bem-vindos ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por fazer uma antevisão da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, que começou hoje e termina amanhã, quarta-feira, sem esquecer também as reuniões do Banco do Japão e o Banco de Inglaterra também. Vamos olhar também para a pré-campanha das presidenciais nos Estados Unidos e ver como é que está a afetar, ou irá afetar, os mercados. Ontem foi o Merger Monday, digamos. Portanto, vamos tentar perceber o que é que está a acontecer na área das fusões e aquisições nesta altura de pandemia, incluindo o que está a acontecer com a chinesa TikTok. Por fim, vamos falar sobre o quadruple witching, um fenómeno curioso que vamos tentar explicar, mas que é importante e que vai acontecer esta sexta-feira. O nosso convidado de hoje é Luís Tavares Bravo, diretor de Investment Advisory do Bison Bank. Boa tarde, Luís. Bem-vindo ao programa novamente. Boa tarde. Obrigado. Luís, vamos começar com o que provavelmente é o evento principal da semana, ou a reunião de 2 dias da Reserva Federal, que vai começar hoje. Luís, tal como aconteceu com o BCE na semana passada, deve ser uma reunião mais sobre mensagem do que decisões, especialmente tendo em conta que não há acordo entre os democratas e os republicanos nos Estados Unidos para um novo pacote de apoio à economia. Iremos ver Jerome Powell dar uma mensagem de segurança, ou melhor do que a Fed está pronta para fazer tudo o que for necessário para apoiar a economia nesta fase? Sim, também. Eu julgo que há aqui um fator interessante que tem a ver com o discurso que Jerome Powell fez no evento em Jackson Hole. Portanto, sobre a inflação. É sempre um pouco um indicador avançado sobre aquilo que a Reserva Federal vai tentar fazer e, portanto, há aqui de facto uma curiosidade em torno daquilo que será o novo enquadramento das mensagens da Reserva Federal, portanto, o que eles chamam o Policy Framework, onde a novidade se centrou em torno de uma questão que tem a ver com a potencial maior flexibilização da forma como a Reserva Federal vê os objetivos relacionados com o emprego e, nomeadamente, com a inflação. Portanto, há uma curiosidade para ver até que ponto é que que este novo enquadramento vai ser formatado na mensagem. Portanto, só para dar aqui uma pequena ilação, basicamente o que estamos a falar é até que ponto é que vai haver, por exemplo, uma relação exigente relativamente ao que é o nível de inflação e aquilo que é efetivamente o pleno emprego, como vetores, digamos, modelizadores e chave para a política monetária dos Estados Unidos. Portanto, parece que vai haver um pouco maior flexibilização neste sentido. Não é totalmente necessário que um excesso de sobreemprego ou de sobreinflação possa alterar significativamente a mensagem, e isso vai ser uma curiosidade para vermos naquela parte que é das mensagens a seguir à decisão. Outra curiosidade, obviamente que não há grandes expectativas de alteração relativamente a taxas e política de estímulos. Talvez sim uma curiosidade para perceber se vai haver uma data, se vai haver um time temporal para que estes terminem, ou se isso será dependente de um fator ou de um evento para terminar. Depois, obviamente, será a primeira reunião onde já será possível incluir algumas expectativas para 2023. Portanto, a Reserva Federal vai já incutir aí as suas previsões macroeconómicas, e isso significa que será interessante perceber se vai prevalecer uma mensagem que é aquela que os investidores têm estado a usar como suporte para nós nos mercados de risco, uma prolongada manutenção de taxas em valores muito baixos, ou se já haverá uma indicação de recuperação da economia suficiente para sinalizar uma retirada destes estímulos ou não. Portanto, Luís, deixa-me reforçar essa questão da inflação, porque, como sabes, é um tema que é bastante caro aos bancos centrais. Aliás, supostamente é um dos principais, se não o principal tema dos bancos centrais, e que foi, na realidade, uma revolução, esta nova mentalidade. Mas achas que será realmente o Banco Central a dizer que está disposto a permitir que a inflação suba acima dos 2%, ou será mais uma mensagem, primeiro, a dizer já que os estímulos vão ficar durante muito mais tempo, portanto acalmando
os investidores de outra forma, com outra retórica, e também, por outro lado, também ajudando aqui o dólar a retrair um pouco, porque isto é importante, o dólar mais fraco ajuda as exportações norte-americanas. O que é que tu achas que é realmente esta nova mentalidade da inflação? Porque isto, basicamente, a inflação subir um bocado a mais de 2%, nós estamos muito longe disso, portanto, não é assim tão execuível que venha a acontecer num futuro próximo. Não é urgente, necessariamente. Eu tenderia a concordar com a visão de que, até porque isso foi um pouco no sentido que foi as declarações do governador, não é? do Powell, de que vai deixar de haver barreiras ou uma extrema preocupação com aquilo que é a política monetária como nós habituámos a conhecê-la nos anos 80 e até em determinada altura, parte dos anos 90. Essa é a principal mensagem. Agora, resta saber quais são as novas linhas guia, porque isso também envolve, como tu disseste bem, ficar com todas as variáveis na mão, não é? Portanto, a parte monetária, cambial neste momento é muito importante dentro daquilo que é a política do Donald Trump e da nova política proteccionista para conseguir recuperar empregos e crescimento dirigido para os Estados Unidos. Portanto, acho que faz sentido que assim seja. E eu diria que vai haver um enfoque muito grande em termos de mensagem, se tivesse que adivinhar, naquilo que é o prolongado, a manutenção das taxas baixas. Portanto, aquilo que é a minha expectativa será de que eles façam uma mensagem dirigida ao mercado para prolongar a captação e angariação de capitais para os Estados Unidos, e isso é feito dizendo aquilo que os investidores gostam de ouvir, que é não sabemos quando é que vamos levantar as taxas, mas já está assim está bem. É um pouco aquilo que eu julgo que pode ser dito, obviamente com todas as contradições que isso possa levantar em termos daquilo que é a sustentabilidade da política monetária, com o encher de um balão se olharmos para 5 a 10 anos, mas não parece que seja essa a preocupação. Essa é também uma das alterações que me parece que temos começado a ver nos discursos. Há uma versão mais, um guidance mais, digamos, a 6, 12 meses do que 2 a 4 anos ou até 5 anos. A preocupação com a calma temporária, ou pelo menos de curto prazo. Mas por enquanto já vamos voltar aos bancos centrais, mas queria ficar nos Estados Unidos. Falamos um bocadinho sobre a campanha, a pré-campanha das presidenciais 3 de novembro, já está ao rubro e a preocupar, de certa forma, os mercados. Como é que isto está a afetar, na tua opinião, ou vai afetar nas próximas semanas o percurso dos mercados? Há algum nervosismo extra? É natural de haver algum, não é? Mas qual é que vai ser o sentimento? Relativamente à pré-campanha, eu penso que a situação vai começar a ganhar tração e maior palco a nível daquilo que é o news flow diário, não é? Portanto, mas eu julgo que aquilo que será mais decisivo será uma espécie do resultado relativamente àquilo que for a constituição depois final. Em primeiro lugar, se teremos logo uma decisão eleitoral no dia 3 de novembro, não é? Parece que há elevadas probabilidades que possa não ser conhecido logo tanto o novo dono ou o mesmo dono da Casa Branca. Depois, há outra situação que tem a ver com os equilíbrios nas outras duas câmaras, não é? Portanto, a Câmara do Senado e dos Representantes, se não me falha assim o nome é este, e que aparentemente pode ditar uma confusão, ou imagina um presidente democrata com um presidente republicano com uma situação de hangover nas duas câmaras, portanto, uma republicana e outra democrata. Apesar de todos aquilo que são as sondagens neste momento indicarem uma vantagem dos democratas em toda a linha, e desta vantagem até ser maior do que na altura que Hillary Clinton tinha sobre Donald Trump neste momento, o resultado vai ser muito incerto relativamente àquilo que interessa aos mercados. Provavelmente algumas das medidas que Joe Biden tem vindo a defender podem trazer algumas preocupações, nomeadamente a questão dos impostos, onde ele tem vindo a advogar uma subida de impostos, sobretudo na parte das empresas,
em cerca de 8%, portanto de 21% para 28%, acho que é mais ou menos nesta magnitude, e isso obviamente pode trazer algum debate ou alguma situação momentânea, mas no final do dia eu acho que os investidores e os mercados vão estar a olhar para a política monetária, para os estímulos e para eventualmente qual é que serão as alterações de política por parte do novo dono da Casa Branca, se for Biden, relativamente àquilo que é a relação comercial com a China e com os principais parceiros. E aí não parece haver, nesta altura, relativamente ao resto do mundo, pode haver algumas alterações, mas relativamente àquilo que é o impasse comercial e da guerra comercial com a China, não parece existir. E, portanto, independentemente de quem fique sentado a partir de 3 de novembro, a guerra comercial com a China acho que ficou para ficar. Luís, e em termos de bancos centrais e também com alguma política, esta semana vai haver reunião também do Banco Japonês e do Banco de Inglaterra. Existe a perspectiva do próximo primeiro-ministro do Japão ser um seguidor do antigo. Suga já veio dizer, inclusive, que vai prosseguir com a política de Shinzo Abe. E estamos à espera então de um Banco Central e de uma política de estímulos por parte do Governo que continuará na linha de juros baixos, muita liquidez na economia. Esta em relação ao Banco do Japão. Em relação à Inglaterra, achas que vai haver aqui alguma surpresa no sentido do Banco de Inglaterra preparar a economia para um eventual Brexit duro? Em ambas as situações, eu julgo que o cenário mais provável é, pelo menos, manter este tipo de políticas muito acomodatícias. No caso do Japão, como tu disseste, concordo perfeitamente. Aliás, há pouco espaço manobra. O problema no Japão é começar a pensar como é que se agir aquele enorme montanha aquele balanço do Banco Central, portanto, mas não me parece que Deixa-me só dar aí também deixa-me só dar uma dica, porque a questão é do Banco Central também, das empresas, a enorme liquidez que as empresas têm, e foi a notícia, inclusive ontem, de que as empresas japonesas vão cortar no CAPEX a um ritmo brutal, neste caso 6,3%, muito acima daquilo que estava à espera. Sim, mas isso tem a ver com as fracas perspectivas de crescimento da economia japonesa, se calhar nos próximos anos. É uma variável que também pode alterar-se rapidamente. Agora, obviamente não deixa de ser contraditório com aquilo que tem sido os princípios preconizados pelo Banco do Japão, chamados Abenomics. Portanto, é uma questão que vai muito depender da forma como o mundo evoluir nos próximos ano e meio, 2 anos, o sentimento dos gestores. Relativamente à Inglaterra, dá-me a sensação que os números que se têm visto, para além do prolongamento desta situação do Brexit, portanto, digamos, do tempo que está a levar a realizar o acordo de saída, há também indicadores que apontam para uma redução da procura e, portanto, uma maior fragilidade da procura interna e, portanto, da atividade no Reino Unido. E isso, obviamente, que poderá, esta fragilidade, em conjunto com o crescimento do risco sistémico, que é do hard Brexit, poderá colocar o Banco Central numa posição mais precaucionária relativamente àquilo que vai ser a sua política monetária futura e, eventualmente, com mais estímulos fiscais que estejam na calha para ser lançados não só por causa da questão do Covid, mas também por esta situação que falámos. Voltamos já à conversa com o Luís, mas antes disso vamos agora aos gráficos da semana. Marco, mostra-nos os números e gráficos, faz favor. Obrigado, Chico. Esta semana que passou foi de vermelho nas principais bolsas, com o setor tecnológico claramente mais fraco. Podemos ver aqui quedas na ordem dos 5% nas grandes empresas, Microsoft, Apple, Facebook, Google e Amazon, enquanto o setor da saúde esteve mais forte que os restantes. Em relação desde o início do ano, o panorama é completamente diferente e podemos ver aqui valorizações muito acentuadas, nomeadamente na Apple com 110% e Amazon com 68%. Já o setor da saúde, nomeadamente biotecnológicas, também tem uma excelente performance.
ao passo que a banca e as empresas exploradoras de petróleo são os setores negativos de há um ano para cá. Em relação ao resto do mundo, na semana passada, podemos ver que foi misto, com algumas quedas, nomeadamente na China e também no Brasil, enquanto na Europa destaca aqui para a Unilever com uma variação de perto de 5%. Em relação aos setores na última semana, podemos ver basicamente quase tudo vermelho, tendo em conta aqui um destaque, os setores ou os grupos dos mercados desenvolvidos e da Europa estiveram mais fortes que os Estados Unidos. Já em relação a um ano para cá, o panorama é completamente diferente. Podemos ver que a Europa e mercados desenvolvidos estão inclusive muito ali perto do negativo, enquanto os Estados Unidos estão com ganhos superiores a 20%, nomeadamente no Nasdaq, com quase 40% aqui no ETF do Nasdaq. Ao nível dos setores, muito importante, as empresas de crescimento e grandes, portanto de grande capitalização, têm uma performance muitíssimo superior ao restante mercado, com ganhos na ordem dos 30%, enquanto as empresas de valor só têm ganhos, aliás, têm perdas na ordem dos 6%. Portanto, aqui uma alteração muito significativa, portanto, aqui uma rotação de capital, uma preferência dos investidores que é de ter em conta. Em relação aos gráficos da semana, podemos ver aqui o do S&P 500 que eu referi a semana passada, está aqui dentro deste canal, ou estava dentro deste canal superior azul, caiu para o inferior e depois formou aqui este laranja. Não quebrou o azul, foi aqui uma quebra falsa e está neste momento a quebrar o laranja, portanto a força regressou ao S&P 500 que se mantém neste canal inferior a azul. Depois aqui o gráfico da Libra, dólar mensal, para dar aqui um panorama da história deste par de moedas, podemos ver que tem aqui histórias de quedas com canais de consolidação. Houve aqui uma queda muito forte em 1992, depois houve aqui um canal que durou mais de 10 anos, em que este par de moedas variou entre os 1,30 e os 1,70, depois houve aqui uma puxada muito forte até 2008, em que o par atingiu os 2,11, depois houve uma queda muito substancial que manteve o par de moedas de novo num canal muito similar a este, mas durante menos tempo. Agora, vamos ver se este canal se mantém ou haverá aqui uma puxada ascendente ou mais uma quebra para os níveis perto da paridade. Por fim, o gráfico da Nvidia, para vermos como a empresa tecnológica nos últimos anos disparou de valor. Aliás, há apenas um ano a empresa estava nos $150 e neste momento este ano atingiu quase $600, portanto em menos do ano. E é tudo por hoje, Chico. Voltamos agora à análise dos mercados com Luís Tavares Bravo, do Bison Bank. Luís, ontem parece que houve o regresso do que é chamado Merger Monday, que é um fenómeno que andava um bocado desaparecido, no qual as empresas anunciam fusões e aquisições numa segunda-feira após negociações no fim de semana. Ontem foi, como o Marco disse, a Nvidia anunciou a compra da ARM, por exemplo, por um acordo de $40 mil milhões, portanto uma transação grande. Queria aproveitar este gancho, esta situação, para te perguntar sobre como é que vês, o que é que se poderá passar em termos de M&A nos próximos meses, tendo em conta esta pandemia e situação dos mercados. Vemos empresas com mais operações na área de tecnologia, cujas ações têm estado fortes, ou vamos ver alguns distressed assets, por exemplo, em setores como a hotelaria e turismo, a serem alvos de takeovers? Pois eu diria que todas as situações que falaste. Portanto, nós vimos na apresentação do Marco, tem havido uma forte performance dos setores tecnológicos. É um setor tecnológico que será um tema de crescimento e de modificação do status quo. Portanto, aquilo que já eram tendências patentes dentro do setor tecnológico, que já não se pode chamar assim de uma vez só um setor tecnológico. Eu recordo que, por exemplo, a Walmart tem-se vindo a posicionar como um forte concorrente da Amazon e a criar o seu próprio canal de distribuição para que possa concorrer. E assim muito nós temos visto por todo este setor, sobretudo nos Estados Unidos, onde estas tendências que o Covid veio representar um gatilho,
trouxe uma aceleração. Portanto, temos este fluxo de M&A que tem estado ligado a uma esperada alteração daquilo que são os padrões de consumo, da preparação tecnológica dos players norte-americanos e mundiais, as alterações na cultura e hábitos das pessoas e das populações, com gerações mais novas que veem o mundo de outra maneira, e também com a questão da demografia, porque obviamente que há produtos digitais e preparação digital que hoje em dia está mais adequada para aquilo que é as gerações abaixo dos 40 anos do que era se calhar há uma década. Depois temos uma segunda vaga que tem a ver se calhar com esta super corrida à vacina e aos produtos de tratamentos e terapêuticas relacionadas não só com o coronavírus, que é, digamos, a pandemia que vivemos agora, mas com digamos, com este despertar por parte do mundo de que, de facto, é necessário investir mais em Research and Development, que é preciso estar preparado para outro tipo de ameaças relacionadas com o healthcare e com a saúde, que até agora não estávamos. Portanto, há muito dinheiro também aí e temos reparado que, obviamente, que há laboratórios que estão carregados com mais cash, com mais capacidade de investimento e que estão neste momento a promover essas fusões. Depois, por fim, aquilo que referiste na apresentação, temos os distressed assets, que terão o seu tempo, não parece que será tão imediato, mas hospitality, traveling, portanto, tudo o que é setores que foram completamente esmagados pelas medidas e restrições relacionadas com mobilidade, mas que terão o seu tempo e deverão começar também eles a recuperar e obviamente que os players mais fortes vão tentar aproveitar esta oportunidade para fazer concentração. Obviamente na base disto tudo está a expectativa de um prolongado período de taxas muito baixas e de estímulos para a inovação. Por exemplo, na Europa temos a questão da pegada verde, temos uma agenda para que suba a possibilidade de crescimento a médio e longo prazo e isso nos próximos 2 a 3 anos poderá alimentar toda esta transformação e operações de aquisição e fusões que estão inerentes àquilo que é o ecossistema monetário e fiscal e de incentivos. Luís, mas temos aqui a situação da NVIDIA comprar a ARM, é claramente que um ponto extremamente importante, porque basicamente a ARM é a fornecedora da maioria dos smartphones e também de chips para computadores, neste momento tem cerca de 130 mil milhões de chips já vendidos, e isto está a criar aqui um ruído muito forte que provavelmente irá atrasar a operação, mas que é importante, porque significa que a NVIDIA passará a ser um player de competição em relação, por exemplo, à Intel e à AMD, mas um player do futuro, ou seja, um player, por exemplo, na inteligência artificial, onde eles já estão, mas, por exemplo, nos carros sem condutor, que, recorde-se, neste momento a NVIDIA é que equipa o cérebro dos carros da Tesla e existe aqui muita competição. Achas que isto vai começar a aquecer e recordo também o anúncio da TikTok que não vai ser vendida nem à Microsoft nem à Oracle, vai ser uma parceria com a Oracle em que a Oracle basicamente vai ficar responsável pelos dados dos norte-americanos. Só que uma chega, a Oracle e o seu presidente, aliás, o seu presidente é um dos poucos apoiantes de Trump. Este desfecho está a trazer alguma celeuma nos Estados Unidos, porque claramente vê-se aqui uma preferência por parte da Oracle em relação à Microsoft. Achas que isto vai aquecer nos próximos tempos com a economia e as empresas agora viradas claramente para a transição digital? Sem dúvida. A ARM já desde há muito tempo era uma das empresas mais interessantes no que diz respeito à produção de chips e foi uma concorrente forte da Intel. Acho que a NVIDIA, todo este ecossistema ligado à automação e à construção de carros digitais, portanto, todo esse ecossistema vai acelerar nos próximos 5 anos, se calhar nem 10 anos, estamos a falar de uma tendência que já está a acontecer, com os problemas que tem tido,
mas este é de facto o momento em que os players estão a transformar aquilo que eram as suas questões pessoais, não, as questões mais individuais, de empresa a empresa, em consórcios que permitam liderarem a inovação da indústria. Acho que é isso que a NVIDIA está a fazer, obviamente que outros tentarão fazer o mesmo. No caso separando um bocadinho aqui a questão, porque estávamos a falar também do TikTok, o TikTok parece-me que houve sempre aí um problema ligado, que é uma questão que se calhar as pessoas ainda não, a comunidade em geral ainda não está muito alerta. Esta questão com a China trouxe esse tema, que tem a ver com a proteção de dados e com a regulação dos dados que são utilizados nas redes sociais, que foi, de facto, aliás, um dos temas no meio das negociações com a Microsoft, porque depois a Byte, agora está-me a faltar o nome da dona da TikTok. ByteDance, não queria libertar, ou seja, libertava a marca, libertava a plataforma, mas não libertava o algoritmo, nem no final do dia não libertava o motor da plataforma social. A Oracle conseguiu aparecer como um concorrente que é especialista em data privacy e, portanto, pode ter mais capacidade para resolver essa questão, e obviamente que há depois as questões políticas e as que aparecem associadas à operação de M&A, que eu não sei se tem a ver com a questão do presidente Donald Trump ter relações pessoais com o dono da Oracle ou não, mas há de facto uma proximidade maior entre aquilo que é a agenda mais protecionista da Casa Branca e aquilo que é a operação da Oracle, do que é, por exemplo, a operação da Microsoft e daquilo que é, por exemplo, o Bill Gates e o seu envolvimento na comunidade internacional. Portanto, pode haver, de facto, aí esse tipo de agenda, que não sei se tem a ver com Donald Trump já, acho que já é uma agenda dos Estados Unidos e veio para ficar, e a lógica de parceria parece uma espécie de acordo para se chegar depois a um acordo de aquisição, diria eu. Luís, obrigado. Uma última pergunta. Já falamos do Merger Monday. Esta sexta-feira temos outro fenómeno dos mercados que gostava que nos ajudasse a explicar, que é o Quadruple Witching. O que é que acontece esta sexta-feira e qual é a importância? A lógica nos meus tempos fui mais habituado a falar do triple witching, mas isso tem a ver obviamente, com 3 datas que existem durante o ano, onde as datas de vencimento de opções e contratos de futuros, quer para os índices acionistas, quer também para as ações e os próprios futuros, coincidem todos praticamente num dia e ali num time frame de 1 hora, eu agora não me recordo exatamente qual é, e cria, obviamente, uma distorção nos mercados, porque são posições que têm que ser fechadas de um lado e depois têm que ser compensadas do outro lado com os ativos físicos. Isto normalmente traz uma volatilidade adicional nas praças financeiras, varia consoante o tipo de ativo que está mais subjacente, não é? Que está mais exposto, mas que daquilo que me parece torna-se mais volátil se houver também alguns fatores que não sejam tradicionais, externos, que possam infletir nisso. Por exemplo, uma questão que nós tivemos com o petróleo aqui há cerca de 3 ou 4 meses, se calhar poderia ter um impacto muito mais violento nesta próxima sexta-feira, que é quando isso vai acontecer. Não havendo, e os níveis de volatilidade terem-se mantido relativamente estáveis, com políticas monetárias onde a previsibilidade daquilo que vai acontecer durante as próximas semanas é mais elevada, pode constituir alguma oportunidade para os traders mais especializados, para quem trabalha em opções, e, portanto, há de haver de certeza alguns investidores que são os profissionais, que têm outro tipo de qualificação para poder capitalizar alguns ganhos nessa volatilidade. O mais tradicional para o que possa acontecer para os investidores de gestão de patrimónios ou o investidor não profissional, digamos assim, é normalmente mais passageiro, digamos eu. É um tema mais para investidores de intraday e não tanto para investidores que estejam 2 a 4 semanas a investir. Luís, muito obrigado por essa explicação e pela participação no Mercados em Ação mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Vamos agora para a próxima rúbrica, que é o número da semana. Esta semana o número escolhido é o 21,06,
que representa a queda percentual das ações da Tesla na passada terça-feira, dia 8 de setembro. É um grande tombo, uma maior queda de sempre nos títulos da empresa liderada por Elon Musk, e foi causada principalmente pelo facto de, ao contrário do que era esperado, a Tesla não ter sido incluída no índice norte-americano S&P 500. O dano foi, no entanto, temporário e as ações já recuperaram, mostrando a força de um título que este ano já disparou mais de 400%, um retorno significativo, mesmo tendo em conta o bull run do mercado este ano. Antes de terminarmos, temos mais uma rúbrica. Marco, vamos para o protagonista da semana. Quem é que escolheste? Sim, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, que na realidade a compra, ou a provável compra por parte da ARM, num negócio de 40 mil milhões de dólares, vai tornar um colosso no setor tecnológico, com muitas ramificações no futuro. É um casamento perfeito, caso o deixem acontecer, e o CEO da NVIDIA teve claramente uma visão estratégica enorme e a conseguir vai se posicionar provavelmente para ser uma futura empresa de trilhão em conjunto com a Apple e a Amazon deste mundo. Obrigado, Marco, pelo protagonista da semana e também pela participação no programa. Agradeço também a preferência dos nossos telespectadores. Até a próxima semana e o próximo Mercados em Ação.